O método interpretativo quanto às profecias, né, escatológicas, eu adoto o método dispensacionalista. Então eu abraço aquela corrente que, dentro do dispensacionalismo, que entende que a profecia ela tem como chave hermenêutica Jerusalém. Então a profecia está voltada para Jerusalém. Toda a narrativa envolve a história de Jerusalém. Então, o anticristo, para mim, será um gentio, mais ligado ali, saído das coxas de Abraão. Então, será um islâmico, né? Será do povo árabe, o anticristo, e o falso profeta será um judeu. Aí vai ser quando vai ocorrer a falsa paz na Palestina. Então, o que está ligado ali à paz é quando houver paz na Palestina. Quando judeus e árabes anunciarem que não são mais povos inimigos, serem povos aliados. E aí o anticristo, né, que é a besta, será mandado pelo falso profeta a adorarem a ele. Então o falso profeta, que será um líder judeu do judaísmo, vai declarar esse anticristo, que será um islâmico, possivelmente um sheik, né, um líder de um califado islâmico, vai ser colocado como Messias pelo falso profeta. E aí os judeus não vão aceitar. Após os 3 anos e meio de paz, dessa falsa paz, o falso profeta vai mandar os judeus adorarem esse líder gentio, né, no caso, o líder árabe. Esse é o líder árabe. E aí os judeus não vão aceitar isso. Não vão aceitar e vão recusar a marca da besta. Não, por que para a próxima geração? Pode ser para essa geração mesmo. Pode ser para essa geração. No dispensacionalismo pré-tribulacionista, o que vai marcar, o que vai ser um marco, aonde que vai poder o homem do pecado ter legitimidade para trabalhar, é o arrebatamento da igreja. Então, após o arrebatamento da igreja, vai se ter a condição necessária para o homem do pecado tomar posse, 2 Tessalonicenses 2, do versículo 6 a 8. Porque é o entendimento da trindade satânica, né? O diabo, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. A besta, o anticristo, sendo o representante do diabo na terra. É como se fosse, o diabo é como se fosse a figura do pai. O anticristo, a besta, é como se fosse a figura do filho. E o falso profeta, como se fosse a figura do anticristo, né? Do Espírito Santo, desculpe. O que convenceria as pessoas a adorarem, no caso, a besta, que é o anticristo. Então seria a trindade satânica. Atualmente, com a igreja na terra, vigora a posse do Espírito Santo. O Espírito Santo está com a posse após a ação de Pentecoste. Então, quando houve ali a manifestação do Espírito Santo ali na igreja, então passou-se a vigorar a operação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo tomou a posse. O Espírito Santo estava na terra, ele agia, mas não com a posse. Ele teria que ser o quê? Invocado. Teria que ser invocado. Jesus soprou o Espírito Santo nos apóstolos. Os profetas, né, intercediam, pediam o Espírito Santo. Agora não, agora o Espírito Santo já está com a posse. Antes ele não tinha posse. Então durante o período da igreja na terra, o Espírito Santo está vigorando na terra com a posse. Com a saída da igreja, o Espírito Santo continuará na terra, mas não com a posse. Aí quem terá posse vai ser o espírito do erro, que já vigora, mas não tem a posse. Por quê? Porque o Espírito Santo, através da igreja, convence a pessoa do pecado. Então a pregação do evangelho leva as pessoas a Cristo. Quando a igreja for tirada, vai ter todo o cenário necessário para vigorar, ter a posse, a operação do erro. Então vai ter um tempo da saída da igreja até a manifestação total da besta, do anticristo. Então a igreja pode sair a qualquer momento. A igreja pode sair hoje, a igreja pode sair amanhã, né? Pode sair nesse minuto, ou pode sair daqui a meia hora. Então, pode ser nessa geração aqui. Nada impede. O que vai determinar a posse do homem do pecado é a saída da igreja. É a saída da igreja. Então, a igreja saindo pode ser nessa geração. Muito bem, essa é uma interpretação interessante, legal, possível, mas não é a única. O cristianismo ele oferece outras interpretações, e uma que está vigorando muito nesses últimos dias é que o que segura a posse do anticristo não é a igreja nem o arrebatamento da igreja, mas sim o próprio Deus, né, que segura esse momento. Então na hora que Deus permitir, aí o anticristo aparece, porque existe uma linha interpretativa que diz que antes da volta de Cristo tem que aparecer a apostasia, né, o filho da iniquidade. Então, a gente não vem a se surpreender que a volta do Senhor ela esteja próxima, alguém diga que ela já aconteceu, mas primeiro tem que vir a apostasia. E muitos acreditam que dentro dessa apostasia, que vai acontecer também a grande tribulação, a igreja vai estar aqui, né,
E depois que ocorrer isso tudo, essa apostasia, essa grande tribulação, é que o Senhor voltará em uma única vinda. Existe também essa interpretação, não só a dispensacionalista. A dispensacionalista é a mais recente, né? É a mais recente e ela tem muitos detalhes e muitas vezes fica um exagero, né? Os muitos detalhes. Então, mas a gente respeita a interpretação dos nossos irmãos, né? Mas não é obrigado a pessoa ter o mesmo pensamento, porque não tem como bater o martelo, né? Escatologia é muito difícil. Porque quando tem 10 pessoas discutindo escatologia, tem 11 opiniões, né? Então fica difícil. Então, o que acontece é que, segundo a Tessalonicenses 2, dos versículos 6 a 8, diz que aquele que o impede a manifestação do homem do pecado, aí é pronome pessoal, tá? Ou seja, aí está se tratando realmente do anticristo, da besta. O que impede a manifestação dele vai ser tirado. Então não pode ser Deus, não pode ser o Espírito Santo, não pode ser nada disso. Tem que ser o quê? A igreja. Só pode ser a igreja. Por que vai ser tirado da terra? Aí Paulo fala, 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Arrebatamento. O que vai ser arrebatado? Arrebatamento. A igreja. Nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então o que sai da terra é a igreja. Então, dentro de uma hermenêutica mais contingente, aí os que defendem a visão que não é a igreja, eles dizem que é o quê? Eles dizem que é a fé. Eu debati lá na live do Lucas Banzoli, né? Ele defendia que era a fé. Ora, vai ser tirada a fé da terra? Aí depois, quando eu apertei ele disse, não, é um anjo, porque ali é um pronome pessoal, né? Ele diz, é um anjo. É um anjo que está impedindo a manifestação do anticristo. Então está um anjo lá, com uma espadazinha flamejante lá, trancando o diabo, o anticristo, impedindo que ele se manifeste. Pelo amor de Deus, isso aí é muito fantasioso, é muito imaginativo, é uma coisa que não quer aceitar o que está claro na Bíblia. É lógico que ele está falando do arrebatamento da igreja, porque é a igreja que prega o evangelho, o Espírito Santo convence do pecado através da igreja, com a pregação da igreja. Se não tiver quem pregue, como é que vai ter quem se converta? Então, para aquela pessoa se converter, tem que ter a pregação do evangelho. Então, o Espírito Santo convence do pecado através da igreja, com a pregação da igreja. O problema lá que o texto está dizendo é aquele que o detém, não aqueles. E outra coisa, a igreja, não é a igreja que detém o avanço da iniquidade aqui na terra, mas sim o próprio Deus, né, santificando o seu povo. Né? Então, eu acredito que o poder de segurar o anticristo não está com a igreja. Porque a igreja sempre está lutando, né, contra o mal, contra o pecado, contra a iniquidade crescendo, contra os lobos que nascem no seio dela. Né? E o próprio Jesus disse que o que está protegendo a igreja ou segurando a igreja contra todos os males é ele próprio, que é o edificador, né? Então fica difícil pensar que é a igreja, porque o termo lá é aquele que o detém. É aquele. É um pronome pessoal, não aqueles. Não, o poder está no anticristo, e ali é a palavra eclesia. Tá? Então, uns argumentos da igreja é feminino. Não, no grego não quer dizer que é feminino ali. Aí diz, é pessoa, personalíssimo ali, né? Pessoa. Então vai ser tirado, não está no plural ali. Então o que Jesus vai casar, quando é a narrativa do casamento de Jesus, da mulher, a mulher representa no singular. Então igreja, a mulher representa a igreja, e é singular. E eclesia ali, eclesia, não é uma palavra plural. Ali é assembleia, não é assembleias. Né? É assembleia, é igreja. Então, mas a igreja impede a manifestação pela pregação do evangelho. O que acontece? Por exemplo, quando estavam as ações ali contra os princípios bíblicos nos Estados Unidos, o que aconteceu? Inexplicavelmente o Donald Trump se elegeu. Então, a igreja se juntou por causa dos princípios morais, contra ações de aborto, casamento gay, todas essas coisas, e todo mundo se reuniu e votou no Donald Trump. Aqui no Brasil, inexplicavelmente, o Bolsonaro foi eleito. Se depois teve problemas com o Bolsonaro, ou ele se corrompeu, não interessa. Enquanto houver a igreja aqui, o Espírito Santo trabalhando através da igreja, a igreja se reúne e vota em outras pessoas. Vota no Sérgio Moro, sei lá, vota em outra pessoa que aí impede os planos do erro, dessa operação do erro aí tomar posse. Através dessa pessoa tomar posse. Ué, então se você está dizendo, Paulo falou, aí você disse que aquele que detém é Jesus. Olha, o texto está dizendo para uma ação futura. Aí está falando de uma ação futura. Será retirado da terra. Aí é uma ação futura, será retirado. Então Jesus não saiu da terra? Jesus está na terra ainda? Não, Jesus já saiu da terra. Houve a assunção de Jesus. Jesus foi assunto ao céu. Os anjos, né, quando os apóstolos ali, a igreja, no nascimento dela, os primeiros convertidos, viram Jesus ir aos ares, ir às nuvens, ir aos céus, subir aos céus. Então Jesus não está mais na terra, Jesus foi tirado da terra. Então não pode ser Jesus aí, Jesus já saiu da terra. Jesus já saiu da terra, então não é Jesus essa figura aí não, porque está no futuro, sairá.
Pois é, irmão, admiro a sua sinceridade, esse é o jeito que você foi ensinado, essa é corretamente a interpretação dispensacionalista. Então, quem acredita que Jesus virá em duas fases, tem que acreditar nisso mesmo. O arrebatamento da igreja abre o período para o anticristo reinar, né? Só que nós não somos dispensacionalistas, pelo menos eu não sou dispensacionalista. Então, até mesmo aqueles que defendem o ponto de vista que é a pregação do evangelho que segura o anticristo, eles defendem que por detrás disso é o próprio Deus, né, que retarda esse acontecimento, né, e quando Deus permitir, porque quem prega o evangelho é embaixador de Deus, eles são porta-voz de Deus, é como se Deus rogasse através deles, né? Então, nem a interpretação que diz que é pela pregação do evangelho que detém o anticristo, eles negam que seja Deus. Então, fica um pouco complicado, né? Então, são muita interpretação para aquele que o detém. E eu acredito que não é a igreja, porque a volta do Senhor só acontece depois da grande tribulação. E depois da grande tribulação, ele vem só destruir o anticristo. E não ele vir para depois aparecer o anticristo. Mas a gente respeita a interpretação dispensacionalista, como você está dizendo, está certíssima. Então, beleza. Ô, irmão, desculpa, ou eu expliquei equivocadamente ou o senhor está me interpretando errado. A minha opinião é que quem segura ou detém o aparecimento do anticristo é o próprio Deus, né? É o próprio Deus. E se eu falei que era Jesus, não negando que Jesus seja Deus, né? Mas só que na minha interpretação, se eu errei, me desculpa, mas é Deus e não a igreja, né? Só isso, só para o senhor não me interpretar errado, né? Se eu tiver falado que foi Jesus, eu estou me retratando, mas eu acredito que quem está segurando é o pai dele, né? O próprio Deus. Só isso. Não, você parte da interpretação ali de 2 Tessalonicenses 2, do versículo 6 a 8, que a igreja vai sair depois da grande tribulação, então você simplesmente interpreta de acordo com isso, né? Como você está usando o pós-tribulacionismo como chave hermenêutica, o que não é. É a Bíblia. Você tem que usar a Bíblia como chave hermenêutica. Não uma corrente escatológica. Você diz, a igreja vai sair depois da grande tribulação, então 2 Tessalonicenses 2, versículo 6 a 8 não pode ser igreja. Tá, mas aí me traz uma solução. Me traz uma solução. O que vai ser tirado da terra para poder manifestar o anticristo? Você disse que era Jesus. Ué, mas Jesus já saiu. Atos 1. Os cristãos primitivos, os primeiros convertidos, viram a assunção de Jesus. E aí os anjos disseram, olha, da mesma forma que vocês viram Jesus subir aos ares, aos céus, vocês vão ver as nuvens, vocês vão ver Jesus descer as nuvens, aos ares. Foi a promessa dada à igreja, como está lá a autor aos Hebreus. Quem viu Jesus subir aos ares? Foram aqueles que o esperam. Não foi todo o planeta Terra que viu Jesus subir aos ares, a assunção de Jesus. Só a igreja que viu. Até porque se toda a Terra tivesse visto a assunção de Jesus, toda a Terra se converteria. Então que os anjos disseram que vão ver a descida até os ares, a subida, a igreja viu. E a descida, quem vai ver é a igreja. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Ali está tratando do quê? Da igreja. Tanto os mortos quanto os vivos. Os que vão ressuscitar para ser salvos e os que serão transformados num abrir e fechar de olhos. Então isso aí está falando do quê? Da igreja. E eles serão o quê? Assuntos aos céus. Igual Jesus saiu da terra, a igreja vai sair da terra. E quando Jesus saiu, rogou ao Pai o outro Consolador. O outro. Aí é o Paracletos, é da mesma espécie, do mesmo tipo. Então o Espírito Santo habitando a igreja prega o evangelho, a igreja é o instrumento, através da pregação do evangelho, que as pessoas são nascidas de novo. Se não houver a pregação do evangelho, como é que as pessoas vão se converter? Somente através da pregação do evangelho. Então, o que impede a manifestação do homem do pecado, que vai representar o próprio Satanás na terra, a própria operação do erro que já vigora, mas ela não tem a posse, o que impede a posse do homem do pecado, que vai representar a operação do erro, é a pregação do evangelho, que é através da igreja. Então, quem vai sair da terra é a igreja. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Pois pronto, vamos à Bíblia. A Bíblia está dizendo que essa volta de 2 Tessalonicenses 2 é para Cristo destruir o anticristo, o filho da perversão. Então, quando o Senhor vem nessa vinda lá explicada em 2 Tessalonicenses, ele vem matar o iníquo, né? Ele vem matar o iníquo. Se você prestar atenção, essa vinda aí, até interpretada dentro do dispensacionalismo, é a vinda gloriosa, já é a segunda etapa, né? Esse contexto aí. Então, quando a gente quer falar da primeira vinda do arrebatamento, é em 1 Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses. E essa vinda lá do capítulo 2, do Senhor Jesus vindo glorioso, né, para todos os seus santos, é para a destruição do anticristo e é depois da apostasia. E se a gente confundir as duas, né, vai se tornar apenas uma, dando proeminência para as outras escolas de interpretação escatológica, né, aí embaralha um pouco o dispensacionalismo. Então, para ser bíblico, se você prestar bem atenção, a gente vê a apostasia sendo falada que vai acontecer antes da volta de Cristo, né? E a gente vê Cristo voltando nesse mesmo contexto, dizendo que vai destruir o anticristo. Então, se você quer ser bíblico, seja, né? Não, querido, não. É uma ordem retroativa. Paulo coloca, ó, que a operação do erro vigora.
apostasia. São os tempos desde a igreja primitiva. Os cristãos eram mortos e são mortos até hoje. Se for lá na Etiópia, se for lá no Egito, se for lá na Arábia Saudita, os mundos árabes, os cristãos estão sendo mortos. Até hoje, os cristãos estão sendo mortos. Na Palestina, estão sendo mortos. Tá? Então, essa é a operação do erro. Só que não tem a posse. Através dessa pessoa, do iníquo, do homem do pecado, o representante do diabo na terra. Aí, quando ele for estabelecido, vai ser a posse dele. E o que Paulo diz no versículo 7? Que para ver a posse do iníquo, tem que ser retirado primeiro aquele que o detém. Então, tem alguma coisa detendo a posse do iníquo. Então, vai ser tirado, e você tem que seguir uma ordem cronológica. Aí, primeiro é tirado aquele que impede a manifestação do iníquo. Depois tem a manifestação do iníquo, quando é tirado o que detém. Aí, depois da manifestação do iníquo, Deus vem e esmaga com a sua boca. O pré-tribulacionismo não diz que o arrebatamento é vinda. Não, o arrebatamento é a tirada da igreja para ver as ações de justiça. Então, a grande tribulação é a ira de Deus na terra. É a ira de Deus na terra. Então, o arrebatamento não é vinda. Arrebatamento é para tirar a igreja da terra para poder ver as ações dos selos, as ações das trombetas e as ações das taças. Então, para ver as ações de justiça e ira de Deus, os 3 ais, as ações dos 3 ais, a igreja não vai estar aqui na terra. A igreja, após Apocalipse 7 ali, ou antes até, não se identifica mais a igreja aqui na terra, no Apocalipse. Você não identifica mais. Aí passa-se a tratar o quê? É Deus tratando com os ímpios, aqueles que negaram Jesus. Pois então, meu amigo, se arrebatamento não é a vinda de Cristo, então você está desqualificando as palavras de Paulo, que diz que a vinda do Senhor, ela é o próprio arrebatamento. Quando lá em Tessalonicenses 4, a partir do 13, né, até o 18, e lá em 1 Coríntios, capítulo 15, né, ao soar da última trombeta, então o arrebatamento é a vinda do Senhor. E outra coisa, se não fosse a vinda na sua interpretação, tem que ser descartado o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que lá está falando de vinda. A palavra lá usada é vinda, né? E outra coisa, os pais da igreja acreditavam que o que detinha o anticristo era o próprio Império Romano, por isso que surgiu várias interpretações, né? E como você falou, né, como é que Deus pode ser tirado, né? Mas quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando que o poder dele soberano é que segura, né, essa apostasia acontecer. Então, quando Deus permitir, aí o anticristo pode agir, né? Que até o próprio Satanás, como a gente interpreta lá em Jó, ele só pode agir com permissão de Deus, né? Quando Deus permite, ele não, se lá em Jó ele não pôde fazer por conta própria, como é que ele vai fazer um evento tão dramático como esse no final, né? E outra coisa, a igreja não pode ser aquele que detém o anticristo, porque a própria igreja ela depende do poder de Deus para ser arrebatada. A igreja não vai por si própria, ela é arrebatada pelo próprio Deus, né? É o poder de Deus que tanto transforma ela como arrebata, como a gente vê nas cartas paulinas. Então, e outra coisa, os 2 autores que eu vejo interpretando super bem, né, que não é o arrebatamento da igreja, nem a igreja, tanto o Carlos Vailate, que é um ótimo intérprete, né? Alguns não discordam disso, e o próprio Greg Kenner, né? Greg Kenner ele vai dizer que não dá para interpretar como sendo a própria igreja, porque além de ser uma interpretação nova que apareceu em 1800, ela carece de um contexto, né? Um contexto mais bíblico e textual. Então é isso. Querido, eu sei que 2 Tessalonicenses 2 está falando da Maranata, está falando da vinda, do dia do Senhor. Mas ele fala o que tem que acontecer antes. Ele usa uma questão retroativa. Por exemplo, eu estou te dizendo o que tem que acontecer para o Bolsonaro ser eleito. Aí eu te falo, vai acontecer isso. Mas antes do Bolsonaro ser eleito, tem que acontecer isso. É tão fácil de entender, mas vocês parecem que querem negar o que o texto fala. Então o texto está falando da Maranata. Aí fala, para ter a Maranata, tem que ter a manifestação do iníquo, do homem do pecado, para a operação do erro passar a vigorar completamente. Então vai ter o representante da própria operação do erro em pessoa, manifesto, para ele ser queimado pela vinda de Jesus, pela Maranata. Mas, antes de manifestar o homem do pecado, tem que ser tirado aquele que o detém. Entendeu? Então ele está falando de uma questão retroativa. O que tem que acontecer para poder sair o homem para poder se manifestar o homem do pecado, e aí quando Jesus vier, aniquilar com a sua vinda. É tão fácil de entender, ou seja, tem uma ordem cronológica toda no texto. E quanto à questão de arrebatamento ser vinda, essa é uma inferência dos pós-tribulacionistas, que não é a mesma coisa, porque senão fica sem lógica. Eu creio que você seja pré-milenista, né? Você não seja igual os adventistas, que creem que o milênio vai ser no céu. Então, no adventismo faz um sentido você, no final da última trombeta, essa trombeta aí do arrebatamento, ser a mesma trombeta de Apocalipse 1:7, ali da vinda de Jesus, da descida de Jesus. Se for a mesma trombeta, então vai subir para quê? Porque logo depois do soar da última trombeta já acabou tudo, já aconteceu tudo. Se você é pós-tribulacionista, você tem que crer no paralelismo dos selos, das trombetas e das taças. A sétima trombeta é o sétimo selo, que é a sétima taça.
para poder sair no final, ou seja, quando já aconteceu tudo. Então essa trombeta aí é a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses, a de Apocalipse 1:7 é a mesma de 1 Tessalonicenses, é a mesma trombeta, mas aí vai subir para quê? Se já acabou tudo e aí é só entrar no milênio. Então não faz sentido se o milênio ser na Terra, a não ser que você seja adventista, aí você diz, o milênio vai ser no céu, aí faz sentido. Acabou a grande tribulação, aí a igreja sobe para passar o milênio no céu, e a terra vazia, como os adventistas falam. Agora, se você não é adventista, qual é a lógica? Subir para depois descer, sendo que já aconteceu tudo, a 7ª trombeta é a última coisa. Entendeu? Então não faz lógica. Então o único sentido é que a trombeta de 1 Tessalonicenses 4 é a trombeta para a igreja, e a trombeta de Apocalipse 1:7 é a trombeta para os ímpios, é a trombeta para o mundo. Uma trombeta para a igreja, outra trombeta para o mundo, que não é a mesma trombeta. Igual no Israel, quando era um exército, então tinha vários chamados, várias trombetas. Então não necessariamente é a mesma trombeta, porque senão não faz lógica. Não faz lógica. Vai subir para depois descer, a não ser que você creia que o milênio seja no céu. Enquanto a igreja detém o anticristo, é apenas um instrumento. O que detém o anticristo é a pregação do evangelho. Também ficou claro, isso aí ficou explicado. O que detém o anticristo é a pregação do evangelho. E quem prega o evangelho é a igreja. A igreja é o tabernáculo do Espírito Santo. Então, se não tiver quem pregue, as pessoas não vão se converter de fantasmas, não, do nada. Não vão se converter do nada, não. Se você não for lá no ID e não falar de Jesus, as pessoas não vão se converter, não. Então a igreja tem o papel de anunciar as boas novas, anunciar o evangelho. Que nem o eunuco, quando falou lá na estrada para Filipe. Disse, como é que eu vou entender a Bíblia se não tem com quem me explique? Ué, o Espírito Santo não podia falar direto com o eunuco? Poderia, mas o que o eunuco disse? Quem que vai me explicar essa passagem aqui? Eu preciso de alguém que me explique essa passagem. Então o Espírito Santo ele atua através da pregação do evangelho, através da igreja. É tão fácil de entender isso. Então se não tem o evangelho, não tem a pregação da igreja, então aí o anticristo vai se manifestar, porque não vai ter mais a pregação do evangelho. Quanto aos seus últimos segundos aí, é a falácia do apelo à antiguidade. Não é porque houve uma sistematização a partir do século XIX. O protestantismo ele surgiu no século XVI. O protestantismo surgiu no século XVI, então o protestantismo não presta? Então tinha que ser todo mundo romanista, né? Porque o grupo mais antigo é o romanista, então tinha que ser todo mundo romanista. E os romanistas são o quê? Preteristas. Então você tinha que ser preterista, porque a escola escatológica mais antiga é a preterista. Você é preterista. Os romanistas eram preteristas, Agostinho era preterista. A maioria dos pais da igreja eram preteristas. Eles acreditavam que tudo já tinha se cumprido lá na época deles, lá no 1º século. E Paulo, inclusive, ele cria na iminência. Tanto que ele tinha o conceito de que se pregasse o evangelho para todo mundo, aí o entendimento de Paulo era do mundo romano. Porque não se conhecia ainda as Américas, não se conhecia a Oceania, não se conhecia toda a África, só conhecia a África branca, ao tempo ali de Paulo, ligada ali ao mundo árabe, à Palestina, e não se conhecia o Oriente, Japão, não se conhecia aquelas áreas ali, Mongólia, China, não se conhecia. E para eles ali, pregar o evangelho para todo mundo era pregar para o mundo romano, para as províncias romanas. Tanto que Paulo, quando chegou na Espanha, ele parou, porque ele achou que já tinha pregado para todo mundo, quando ele chegou às Ibérias, que naquela época não tinha Portugal ainda, né? Era tudo Espanha, era território espanhol. Então ele achava que tinha pregado o evangelho, tinha combatido o bom combate e que Jesus viria. Só que Jesus não veio. Então a ideia de Paulo era de iminência. Primeiro um preterismo, que tudo havia se cumprido. E após se pregar o evangelho, a todo mundo Jesus viria. Isso é uma ideia preterista. Ou seja, depois da pregação do evangelho a toda criatura, Jesus vem. Essa é uma ideia preterista e cumprimento do 1º século. Então você tinha que ser preterista dentro dessa falácia aí. Mas mesmo dentro do preterismo, havia um entendimento, o preterismo de Paulo, né? E esse preterismo histórico, havia um entendimento da iminência. A geração que a pessoa vive sendo a geração da vinda de Jesus. Irmão, se eu não conhecesse um pouquinho a história da igreja, eu ia lhe dar toda a razão e dizer que seria o correto ficar com a interpretação dispensacionalista, por mais que ela fosse nova. Porque você disse que a gente teria que ser da reforma, porque a reforma começou lá em 1500, aí deveríamos ser preterista. Só que o senhor esqueceu de uma coisa, que na época da reforma estava tendo um acontecimentozinho chamado Renascença e as fontes, né? Então nessa época eles estudaram muito os pais da igreja, coisa que o dispensacionalismo não fez, né? Estudar os pais da igreja, porque a história da igreja todinha nunca teve essa história de duas etapas da vinda de Cristo. Primeiro um arrebatamento secreto e depois a vinda gloriosa. Nunca teve isso. Você não vai ver isso na história da igreja. Então, quando a reforma surge, ela volta lá para o estudo dos pais da igreja, né? O que é que eles acreditavam, né? E a gente vê isso quando a gente até vê o Antigo Testamento, que eles não ficam com o grego, mas eles ficam com o hebraico, né? Que é voltando à fonte antiga.
enquanto no Novo Testamento eles vão para o grego, né? O Lutero pega a obra ali grega do Erasmo de Roterdã. Então isso aí para mim é uma falácia. A gente aceitar o dispensacionalismo como correto por causa da reforma, porque o dispensacionalismo também não voltou para a história, né? É simples, irmão. Outra coisa, né? Você diz que a igreja ela sai e não tem quem pregue o evangelho, né? Mas na própria visão dispensacionalista, o que vai ser mais pregado aqui é o evangelho, né? Que é chamado de evangelho eterno. Tanto pelas duas testemunhas, tanto pelos 144 mil, né? Então, vai ter pessoas aqui. Segundo a tese dispensacionalista, quem vai ficar aqui é os judeus e vai voltar de novo. É a época da lei, né? Que foi parada pelo momento, né? Até acabar o tempo do gentil, da graça. Então isso aí também é uma falácia, irmão. Na própria escola interpretativa dispensacionalista, vai ter pessoas aqui pregando o evangelho do reino, né? Então isso aí também é outra falácia. Não dá para ficar com isso, né? O dispensacionalista se perde seus detalhes. É tanto detalhe que mexeu numa peça como se fosse um bocado de norte, tinha que desfazer cada um, né? Então não dá não. E outra coisa, irmão, eu não sou nem pré-milenista e nem adventista. Eu prefiro ficar com uma escola amilenista, né? Onde muitos dos meus amigos aí do grupo também são. Então é isso. E mais uma, né? Você disse que adianta arrebatar se tudo vai estar destruído aqui, né? Irmão, nós amilenistas acreditamos que, assim como a cultura da época, o súdito ia buscar o rei no portão da cidade, para ele entrar na cidade com o seu povo, né? Dando boas-vindas. Assim também a igreja vai se encontrar com Cristo para implantar o seu reino aqui, né? Implantar o seu reino. E não vai estar nada destruído não, porque o Senhor vai restaurar todas as coisas, né? Então é isso, irmão. Fica na paz. Outra coisa que o irmão está equivocado é que a reforma não abandonou a católica, né? Ela abandonou o catolicismo da sua época, que estava deturpado. Mas eles não abandonaram aquilo que os primeiros 4 séculos, né? A igreja católica deixou como herança. Os credos, né? Os concílios, né? Tudo a reforma aceitou e eles apelaram para isso. Então, nós também herdamos coisas da reforma. Do mesmo jeito que a reforma não abandonou o catolicismo totalmente, assim também nós não abandonamos muitas coisas dos reformadores, né? Então é isso. O dispensacionalismo é uma coisa exclusivamente nova, né? Uma interpretação inovadora, né? Porque você não vê na Bíblia uma coisa que os reformadores apelaram muito, foi para a teologia bíblica também. Enquanto a gente não vê em canto nenhum as 2 etapas, né? 2 etapas, a gente tem que fazer inferência para poder ver isso aí. E o texto é bem claro quando diz que o arrebatamento é a vinda de Cristo. O próprio texto diz a vinda do Senhor. Não adianta vir com balela que a gente prefere a Bíblia, né? Então é isso aí. Boa noite. Então, querido, eu simplesmente reverti a sua falácia e apliquei em você mesmo. Você usou da falácia do apelo à antiguidade, onde se você seguisse isso como um padrão, se essa falácia não fosse falácia, fosse uma verdade, você teria que ser preterista. É isso que eu disse, cara. Porque a escatologia mais antiga é a preterista. O preterista histórico. Porque os primitivos acreditavam que a profecia era para eles e na iminência, na volta de Jesus iminente. O entendimento deles não era futurista, não. Eles não tinham entendimento do futuro, não. Eles entendiam que ia ser aplicado para eles ali, aquele tempo ali. Então você deveria ser preterista, cara. Você não deveria ser... Se você usar dessa falácia como verdade, né? Mas aí você ignora tudo que eu disse e repete tudo de novo. Cara, que o dispensacionalismo é novo, não sei o quê. Pô, 200, 300 anos é coisa nova para você? Darby era do século XIX. O século XIX é coisa nova para você? Realmente, se for olhar pelos romanistas, né? Ou se você for olhar ali pelos pais da igreja, século I, século II, aí é novo, né? Mas aí você vai ter que olhar isso aí para tudo. Não é só para escatologia, não. Né? Então você vai ter que batizar bebê, né? Vai ter que fazer batismo de infante, você vai ter que ter a Eucaristia, né? Você vai ter que ter várias... Não é... Por que só para escatologia que a antiguidade vale? Então, e aí, como todo pós-tribulacionista, não conhece a respeito de dispensacionalista pré-tribulacionista. A pregação do evangelho no dispensacionalismo não é o evangelho da graça. O que vai ser pregado aqui é outro evangelho. É o evangelho que era pregado por João Batista, anunciando a vinda de Jesus. Não é o evangelho da graça, que é como é pregado pela igreja hoje. Então isso que é dito aí. Então, pelo menos, se você vai refutar o dispensacionalismo, diga o que o dispensacionalismo fala, né? Tenta rebater o que o dispensacionalismo fala. Então o que vai ser anunciado é: Jesus é o verdadeiro Messias e ele vai implementar o reino dele. O reinado messiânico é debaixo do Messias Jesus. É isso que vai ser pregado. Não vai ser pregado a mensagem da graça, como é pregado agora aqui, não. Vai ser pregado simplesmente um reinado messiânico. Eles vão recusar aquele que o falso profeta vai declarar como Messias e vão aguardar o Messias verdadeiro. Pior ainda. Pior ainda se você é milenista.
Pelo amor de Deus, então você é minoria da minoria. É o que é menos aceito nos púlpitos aí. Só tem um grupo de desigrejados, né? Porque gostam de se rebelar contra o que é dito sistema religioso. Aí diz, qual é o maior entendimento do sistema religioso? É o dispensacionalismo pré-tribulacional. Aí eles viram pós. Quanto ao milênio, eles são o quê? Na sua grande maioria, pré-milenista. Aí eles viram a milenista, o que é pior ainda. Pior ainda. Sendo a milenista, então quer dizer que agora, com as ações aí de coronavírus, guerras como a do Putin aí agora na Ucrânia, né? A primeira, segunda guerra mundial, as ações de Hitler. Então, tudo isso aí foi sob o governo de Jesus. Porque no amilenismo, Jesus está reinando agora. Foi no governo de Jesus. Então, pai matando filho, filhos matando pais. O que você falou aí da operação do erro, que vigora a operação do erro, a ação do anticristo, do falso profeta, vai ser tudo debaixo do governo de Jesus. Gente, pelo amor de Deus. E quer falar do dispensacionalismo, por isso que eu digo. Quer tirar o cisco do olho do outro enquanto que tem uma trave dentro do teu olho. Um jacaré. Engole um jacaré. Mais uma vez você apela à antiguidade. Então, joga o pentecostalismo todo no lixo porque os eventos da Rua Azusa foi no século XX. Joga fora todos os conceitos protestantes porque foram no século XVI. Olha aí, 16 séculos depois de Jesus que surgiu aí o conceito protestante. Então você joga fora também o conceito quanto ao calvinismo, o arminianismo. Né? Joga tudo fora, rapaz, porque é tudo... Aí você diz, o século XIX é recente, porque Darby é do século XIX. Né? Aí você diz, é recente, século XIX. Mas Calvino não é recente, não, aí já se tornou velho. Né? Aí Calvino já é velho. Arminio já é velho. Né? Gente, pelo amor de Deus, que eu repito, se você usar esse argumento da antiguidade, você vai se lascar. Você vai ter que batizar infantes, batizar recém-nascidos, você vai ter que, retroagindo mais ainda, você vai ter que realizar a circuncisão, porque a igreja primitiva realizava a circuncisão. Então você vai ter que realizar a circuncisão. Atos 15 ali estava decidindo a respeito da circuncisão, inclusive. Então você vai ter que realizar a circuncisão, porque a igreja realizava a circuncisão, os prosélitos circuncidavam, então você vai ter que circuncidar. A Eucaristia, você vai ter que realizar a Eucaristia. Não é a nossa ceia aqui com um pãozinho do pão e do suco de uva, não. Você vai ter que realizar a Eucaristia. Então esse argumento aí é falácia, é furada. É do século XIX, não vale. O meu é do século XVIII, vale. Pelo amor de Deus, né? Irmão, qual foi a parte do não que tu não entendeu, né? Porque eu não sou dispensacionalista. E outra coisa, eu não jogo dispensacionalismo no lixo, né? Até agora nós estamos falando só sobre dispensacionalismo. E você muitas vezes interpretou o dispensacionalismo de um jeito estranho, né? Eu estudo também o dispensacionalismo, né? Eu o vejo como uma escola interpretativa também, né? Só que eu não acredito que ela esteja correta em sua interpretação, porque eu sou amilenista, né? Isso aí é bem óbvio. E questão de minoria, isso aí não está dizendo nada, não. Né? A igreja, ela, quando foi maioria, ela sempre foi deturpada, né? Então isso é besteira. Outra coisa, irmão, por que eu deveria ser preterista? Né? Você não estuda, não, as linhas de interpretação. Existem outras, tem futurista, tem historicista, idealista. Então, cara, a gente não tem o direito de olhar, não, averiguar. E outra coisa, eu não sou da época da igreja primitiva, não, né? Pra ser obrigado a ser preterista por falta de opções. Então é vago esse pensamento aí seu. E outra coisa, nós não estamos debatendo se o dispensacionalismo é certo ou errado. Não, nós estamos falando de questões, né? Está falando de questões, porque, como eu falei, o dispensacionalismo ele tem tantos detalhes que qualquer vacilozinho vira um quebra-cabeça desmontado. E olha quem é que vai montar, né? Acho difícil. Em nenhum momento eu disse que você era dispensacionalista. O que eu disse é que o fato de você ser pós não te impede de você conhecer e por conhecer, falar verdades a respeito dessa corrente interpretativa. Isso não impede você sendo pós, você saber o que o dispensacionalismo fala. Em nenhum momento fala que o evangelho que é pregado, que você citou aí, a mensagem dos 3 anjos, os 144 mil, e também tem os 2 testemunhos. Em nenhum momento é dito pelo dispensacionalismo que eles vão pregar a mensagem da graça, o evangelho da graça. Eles vão pregar o reinado messiânico. É a mesma coisa que o judaísmo messiânico prega hoje. O judaísmo messiânico não prega a mensagem da graça hoje. Eles pregam o quê? A vinda de Jesus para o reinado milenar. Eles pregam o reinado messiânico. Então vai ser isso que vai ser anunciado ali dentro da grande tribulação. Eles recusarem a marca da besta, porque ainda vem o verdadeiro Messias.
Aí que você se engana. Existem muitos livros que eu posso apelar, né? Eu tenho livros aqui de ótimos dispensacionalistas que interpretam o dispensacionalismo melhor do que você. E outra coisa, existem pessoas que é de outras linhas que eles podem muito bem saber como é a interpretação de outro, não tem problema nenhum. Eu tenho o Disco Pentecoste, eu tenho o Chaffetz aqui, o Valvorde, pra mim não tem problema nenhum conhecer o dispensacionalismo. Qual é o problema, né? Qual o problema? Um estudante de teologia pode conhecer as correnturias se ele quiser, né? E é bom conhecer para não interpretar errado, né? Porque o senhor dispensacionalismo muitas vezes interpreta coisas estranhas que a gente não vê nem nos autores dispensacionalistas, né? Então, qual o problema? Se eu tenho um livro dispensacionalista e ler aqui, eu não tem problema nenhum, né? Conhecer. Né? Boa noite, irmão. Agora, tem a falácia do apelo à minoria, né? É aquele que diz, eu sou especial, eu tô fora. É o argumento que os desigrejados usam. O sistema religioso, a Babilônia, é a maioria, eu sou a minoria, então eu estou certo. Não, que isso é falácia. Dentro do cristianismo, entre os cristãos, nós estamos falando de pessoas que têm fé em Jesus. Porque o que salva não é a corrente escatológica, né? O que salva é a fé em Jesus. Então, dentre dos que estão salvos, dos que têm fé em Jesus, a maioria importa sim. Senão você vai dar vazão também aos testemunhos de Jeová e aos adventistas. Os testemunhos de Jeová dizem, eu sou a minoria, eu estou certo. A Babilônia toda acredita na Trindade. Nós somos os únicos que não acreditamos, então nós estamos certos. Isso aí é apelo à minoria. Dentro dos cristãos, os que têm fé em Jesus, que têm a Bíblia como regra de fé, ou seja, estudam a Bíblia, se debruçam na Bíblia, como os bereanos, a maioria conta sim. A maioria conta sim, porque são pessoas que estudam a Bíblia, que têm a Bíblia como regra de fé, verdade. Você não vai dizer a maioria do mundão aí, né, dos descrentes, não. Mas dos crentes que têm a Bíblia como verdade, a maioria conta sim, tá? Quanto ao milenismo não tem obviedade nenhuma, me desculpe. A única razão da pessoa ser milenista é que ela quer ter uma rebeldia. Ela quer ser rebelde e dizer que é diferente, que geralmente é a característica do desigrejado, me desculpe. Porque não faz sentido o milenismo. O milenismo diz o quê? Que nós já estamos no milênio. Ou seja, o reinado milenar do nosso Senhor Jesus Cristo já está acontecendo. Então tudo que está acontecendo agora, nos nossos tempos, está sendo sob a regência, o governo de Jesus. Olha, a gente vê o quê? Aumento de homossexualismo, aumento da pedofilia, aumento do comunismo, aumento das guerras, aumento dos terremotos, aumento das desgraças, tudo dentro do governo de Jesus, com o diabo preso, hein? Com o diabo preso. Imagina se ele tivesse solto.